Livro David Wilkerson, Faminto por mais de Jesus. Alimente-se de Cristo, sentado à mesa do Senhor. Ali o suprimento de pão jamais acaba. 1. O pão de Deus. A Igreja de Jesus Cristo experimenta atualmente a pior seca espiritual de sua história. Multidões de ovelhas famintas clamam aos seus pastores por um alimento vivificante, algo que as sustente nesses tempos difíceis. Todavia, não lhes é dada nem mesmo a mais ínfima porção de alimento espiritual. Aborrecidas por terem de se arrastar repetidas vezes a uma mesa sempre vazia, deixam a casa de Deus insatisfeitas e enfraquecidas. Não é isso que Deus quer para o seu povo. Como o entristece ver essas coisas? Ele proveu pão para alimentar o mundo inteiro, e o pão que oferece é mais que uma simples refeição. É o alimento para a vida, na sua mais completa medida, a vida abundante que Jesus falou. Que pão de Deus é esse que pelo qual ansiamos tão desesperadamente? Jesus já nos deu a resposta. Disse ele: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. João capítulo 6, versículo 33. A semelhança do maná enviado pelo Senhor para manter a vida dos filhos de Israel no deserto, veio Jesus como pão do céu para sustentar nossa vida hoje e sempre. O pão de Deus, quando ingerido diariamente, produz uma qualidade de vida que o próprio Jesus desfrutava. Cristo viveu uma vida que fluía diretamente de seu Pai. Uma vida, disse ele, que pode também nos vivificar. Igualmente, eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, versículo 57. Esse pão é precisamente o que falta no cristianismo. Necessitamos dele desesperadamente. No cristianismo moderno. Minha mais fervorosa oração é que este livro o ajude a sentir, como já acontece com muitos, essa fome espiritual que tem persistido através dos anos. Quanto mais a pessoa se desvia de Jesus, a fonte de toda a vida, mais se aproxima da morte. De igual modo, igrejas e ministérios morrem quando perdem o contato com esse fluxo vivificante, Jesus. Muitos, na verdade, decaíram lentamente em algum período de suas vidas. Eis a razão porque há tantos santos desiludidos, clamando por Deus e desejando igrejas cheias de vida, e jovens referindo-as a elas como mortas. O profeta Amós falou de um dia em que as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Amós capítulo 8, versículo 13. Ele clamou: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Muitos cristãos escandalizam-se quando lhes é dito que Deus enviará tamanha fome da verdadeira palavra. Eles replicam, afirmando haver atualmente mais pregações vigorosas e ensinamentos chamados de revelações que em qualquer época da história. A Bíblia nunca foi tão divulgada quanto hoje. Multidões reúnem-se para ouvir as suas pregadores, os mestres e os mais favoritos. Alguns ainda dizem ser este período da história cristã o do reavivamento, um tempo glorioso de luz evangélica e da nova verdade. Contudo, se o que está sendo oferecido ao povo de Deus não é o pão enviado do céu, então não é verdadeiro alimento espiritual. Não produzirá vida, mas causará terrível inanição espiritual. De fato, a inanição hoje é abundante na casa de Deus. A fome induz os crentes a procurar algo para satisfazer suas necessidades interiores.
as igrejas estão sendo invadidas pelo adultério, divórcio, rock evangélico, psicólogos antibíblica e ensinamentos da nova era. Muitos jovens crentes estão se voltando para as drogas e o sexo ilícito, tentando preencher o vazio de suas almas. Isso acontece porque muito do que se diz nos nossos púlpitos, quando muito, serve apenas para nos agradar. Os sermões não são substanciais e nem difíceis de se engolir. Na verdade, são divertidos. As histórias são bem contadas, as aplicações fáceis e práticas, e nada do que é dito chega a afetar os ouvintes. Ninguém terá problema ao trazer um cônjuge não cristão ou um amigo à igreja aos domingos, porque não se sentirão embaraçados. Não entrarão em confronto com o pecado. Nenhuma brasa viva do altar de Deus queimará suas consciências, nenhuma flecha ardente de condenação vinda do púlpito os colocará de joelhos. Nenhum dedo profético apontará para os seus corações e sentenciará: você é o homem. E se o martelo de Deus vier de encontro ao pecado, a pancada será rapidamente suavizada. É espantoso, porém verdade. O lugar mais conveniente para trazer alívio à consciência que procura se esconder dos olhos inflamados de um Deus santo é o interior de uma igreja morta. Seus pregadores mais parecem carregadores de caixões que apóstolos de vida. Em vez de guiar crentes famintos à vida abundante oferecida por Jesus, fazem promessas agradáveis, tentando apenas acalmar a fome. Tudo está bem, você fez o que precisava fazer. Não se preocupe em comer o pão de Deus, permanecendo em oração, ou tirando o pó de sua Bíblia, ou ainda colocando o seu coração junto ao dele. Alguns pregadores protestam, alegando que suas igrejas, longe de serem mortas, estão repletas de orações fervorosas e adoração a Deus. Contudo, nem todas as igrejas apulentas, avivadas, são necessariamente cheias de vida. A adoração vinda de lábios impuros, na verdade, é abominação a Deus. O louvor que sai de corações cheios de adultério, cobiça ou orgulho não chega até Deus como aroma suave. Bandeiras cristãs erguidas por mãos pecadoras não passam de ostentações arrogantes e revoltosas. Certa vez, ouvi a profecia de um ministro anunciando a chegada de um tempo em que os cultos nas igrejas consistirão de 90% de oração. Caso isso aconteça, mesmo que a oração seja sincera, sobrarão apenas 10% para as outras partes do culto, incluindo a pregação da palavra de Deus. Todavia, nós, que somos espiritualmente fracos, não cresceríamos na graça se não limitássemos a gritar e a orar. É necessário comer o pão de Deus. Isso significa que chegamos à mesma condição dos filhos de Israel quando fizeram esta lamentação. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Números capítulo 11, versículo 6. Será que estamos entediados de nos assentar à preciosa mesa do Senhor? Temos de entender que a verdadeira oração procede somente de corações agradecidos, transbordantes da vida pura de Jesus Cristo. O apóstolo João ouviu uma voz clamando da sala do trono de Deus: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que os temeis, os pequenos e os grandes. Apocalipse capítulo 19, versículo 5. Esses servos reúnem-se e davam glórias a Deus, andavam como seguidores fiéis e se preparavam a si próprios como sua noiva. Eles comiam do pão de Deus digna e reverentemente, porque temiam o seu poder vivificante. Será que os cristãos hoje entendem plenamente o que acontece quando partilhamos o pão de Deus, comendo do corpo de Cristo e bebendo o seu sangue?
A força da vida pura e toda poderosa de Cristo, quando completamente inserida no homem ou na mulher espiritual, trabalha para expelir e destruir tudo que é da carne do diabo. Nada pode extirpar o câncer do pecado que se aloja em nosso corpo, exceto esse fluxo de vida divina. O remanescente santo. O antigo provérbio é verdadeiro. Você é o que come. Jesus disse que a sua carne deveria ser a dieta principal. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Os judeus não puderam compreender tal pensamento, por isto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Diziam, duro é este discurso, quem o pode ouvir? João 6, versículo 60. Ainda hoje, aqueles que fazem restrições ao ato de comer o corpo do Senhor à mesa da comunhão não entendem as palavras de Jesus. A razão de observarmos a ceia do Senhor é a lembrança de que Ele se tornou nossa fonte de vida através da morte. Contudo, o ato da comunhão é mais que simbólico. Quanto mais comermos e bebermos de Cristo, tanto mais de sua vida veremos demonstrada em nós. Recebemos um convite dos céus para chegarmos à sua mesa, comer e fortalecer-nos. Sei que um bom número de cristãos estão fazendo isso. No meio de uma geração de pastores mercenários e seguidores bem nutridos, um santo sacerdócio levítico está se levantando. São servos e servas de Deus que desejam tornar-se líderes segundo o coração do Senhor. O Espírito já os ungiu para liderar um povo separado que o seguirá na plenitude de Cristo. Esses crentes são possuídos de amor pelo Senhor, despojados de todo orgulho e ambição mundanos, zelando ardentemente pela santidade. São em pequeno número, porém crescente. Não possuem nenhum outro alimento a não ser Cristo, porque sabem não haver outra fonte de vida além dele. Despertam para a vida porque estão acostumados a viver assídua e zelosamente à mesa do Senhor. Amam de acordo com a verdade e são destemidos. Denunciam o pecado sem desculpas, derrubando os ídolos e as fortalezas. Fazem tudo isso para trazer liberdade aos seus irmãos e irmãs. Despertar neles um desejo pela realidade de Cristo Jesus e ansiá-los a se alimentarem dele. Esse remanescente santo adora o Senhor em espírito e em verdade. São mais fascinados por Jesus que por suas bênçãos e dádivas. Adoram-no como mãos limpas e coração puro, pois o Espírito Santo os ensinou que o corpo de Cristo nunca será oferecido como alimento aos impuros. O Espírito Santo não permitirá que o pão de Deus seja produzido onde os que se dizem crentes continuam na cobiça e na idolatria. Infelizmente, muitos ainda se alimentam à mesa de demônios, servindo aos seus apetites sensuais. Em seguida, tentam chegar à sua mesa, a mesa do Senhor, para se deleitarem com os justos. Isso leva somente a fraqueza e morte espirituais, porque aqueles que são enganados não distinguem o verdadeiro pão de Deus. Essas ovelhas tornaram-se tão fracas e enfermas pelo pecado que não pode comer um alimento mais forte. Preferem antes criticar os ensinamentos que lhes incomodam. Tendem à leviandade e ao divertimento e se esquece da genuína palavra de Deus. Por causa dos muitos alimentos desagradáveis, seus apetites espirituais encontram-se insensíveis. Toma a televisão como um dos primeiros exemplos. Pouca atividades atraem tantos os cristãos quanto essa. A televisão é particularmente uma forma traiçoeira de idolatria.
contra a qual tenho clamado cada vez mais ao ver a inanição espiritual de nossa nação. O que é hoje a programação da televisão, senão a extensão de um banquete satânico? Uma rede de rádio pediu aos espectadores que sintonizassem determinado programa da TV para obter uma boa dose de avareza, luxúria e ódio. Como você gosta? Qualquer que seja a maneira pela qual nós, cristãos, possamos chamá-la, os próprios produtores de televisão a chamam pelo seu verdadeiro nome, uma fonte de luxúria. Contudo, mesmo sabendo disso, literalmente milhões de cristãos sentam-se à frente de seus televisores, hora após hora, dia após dia, aceitando uma dieta que contém todo tipo de lixo para amargurar o coração de Deus. Nada poderia ser mais claro para mim do que o sofrimento de Deus, não pela televisão em si, mas pela dependência que ela gera nos cristãos. Isso é uma afronta a um Deus santo. O Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis por causa das multidões de crentes cegos espiritualmente que se recusam a deixar de beber dessa cisterna imunda. Se Jeremias pudesse testemunhar este espetáculo triste e deprimente, milhões de servos de Deus, distraídos-se em frente à televisão todos os domingos, sorvendo toda a luxúria, crime e avareza, em vez de estarem à mesa de Deus comendo seu pão, o profeta iria chorar e lamentar-se. Ele clamaria ao Senhor: o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. A mim me deixaste. A mim me deixaste o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Quão ciumento não fica o Senhor a nosso respeito? Passamos tanto tempo à mesa comendo com os nossos inimigos. A TV é apenas um exemplo, enquanto abandonamos ignoramos sua mesa. Como Deus apreciaria ter aquele tempo desperdiçado para alimentar-nos o verdadeiro pão da vida? Não será tarde demais para virar a mesa do diabo? Para entrar na casa de oração e nos alimentarmos com o verdadeiro pão de Deus e livrar nossas vidas e lares de tudo que manche e polua nossas mentes? Precisamos perguntar-nos honestamente: em que mesa estaremos assentados quando o Redentor vier subitamente a Sião? O pão do vigor. Certa vez passei semanas diante do Senhor, chorando e clamando por uma mensagem de conforto e esperança para todos os crentes magoados que escreviam ao nosso ministério na igreja de Times Square. Como trabalhamos na cidade de Nova York com viciados, alcoólatras e os sem-teto, orei: Senhor, em todo lugar que olho, vejo dor, tristeza, aflição e problemas. Que mensagem entregarei aos que se encontram em tão terrível necessidade? Que mensagem tens para eles? Sei que te importa com essas preciosas vidas e desejas ter-lhes uma palavra que possa libertar. A mensagem que Deus me entregou foi esta: o Pai já proveu um meio de fortalecer cada um de seus filhos para resistir ao inimigo. Nossa saúde e vigor espiritual vêm somente do ato de comer o pão enviado do céu. Depende de ingerirmos esse pão. Ouça cuidadosamente uma vez mais as palavras de Jesus. Eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6,57. A comunhão era tão íntima e ele estava tão comprometido em fazer somente a vontade do Pai, que as palavras deste tornaram-se o seu alimento e bebida. Jesus era sustentado diariamente pelo ouvir e ver o Pai e ouvir o que o Pai queria. Este era o resultado de se passar muito tempo em comunhão com Ele. Cristo declarou a seus discípulos: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida, a minha
Comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, a realizar a sua obra. João 4, 32, 34. Ele também lhes deixou essa instrução: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João 6, 27. Não ousemos perder o segredo do vigor espiritual. Assim como Cristo vivia pelo Pai, devemos também receber nossa vida diariamente, alimentando-se de Cristo. Um senhor de 86 anos escreveu para o nosso ministério contando como cuidava de sua esposa inválida e se importava com ela. Pelo fato de serem muitos pobres, para ter uma enfermeira em casa, ele temia morrer e não deixar ninguém para tomar conta da esposa. A esse homem aconselhei: não se desespere. Busque melhorar cada vez mais sua vida espiritual. Alimente-se na presença de Cristo. Deixe o Espírito Santo sustentá-lo com o maná do céu. Chame-o, ele ouve o mais fraco dos lamentos. Ele mesmo promete alimentar-nos e entrará no mais íntimo do seu ser com luz e vida renovadas. Deus disse que Jesus é nosso pão da vida, por meio de quem vivemos e recebemos o nosso sustento. Então confie nele, alimentando-se de Cristo, ele lhe dará o vigor. A esposa de um fazendeiro, em Montana, escreveu-me, dizendo estar aborrecida e assustada porque a fazenda da família estava prestes a falir. Seu marido tentou exaustivamente contornar a situação. Esta, porém, mostrava-se irreversível e ninguém parecia se importar. Respondi então a essa amada irmã: permaneça à mesa do Senhor, volte à sua fonte de vida, o pão de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus dirigiu-se ao segmento do povo de Deus, declarando: aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuirdes vós mesmo patrimônio superior e durável. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Eu ainda acrescentaria com esse escritor: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Versículo 35. Não deixe a mesa do Senhor, nem fique mal-humorado quando a situação parecer-lhe difícil. Espere nele, pois à mesa de Cristo você encontrará o necessário para uma vida espiritual abundante. Ninguém pode tirar de você aquele pão eterno e vivificante. Viva por ele, alimente-se de Cristo e seja um vencedor. Aos divorciados, desempregados e solitários, aos que se encontram aflitos pelos filhos perdidos e ao pecador que busca a liberdade espiritual, tenho esta mensagem. Você tem procurado ajuda em lugares errados? Faça o que sabe que tem de ser feito. Volte à presença do Senhor. Busque de todo o coração. Volte a comer o alimento espiritual certo e jogue fora toda a imundície. Você encontrará todo o poder e vigor que precisa quando a vida penetrar em seu ser através do pão de Deus. Alegro-me com os que se têm motivados para se alegrar e choro com os que choram. Todavia, às vezes creio ouvir o Espírito sussurrando para mim: não se aflige com os que abandonaram minha mesa. Não chores por eles, nem deixe os seus problemas oprimi-los. Eles não oram, não leem mais a minha palavra. Embora desperdice horas a fio consigo mesmos, não se lembram mais de mim em seu dia a dia. Continuarão se magoando até que volte e como o pão que provi para fortalecê-los e curá-los. Nosso ministério também recebe cartas de cristãos que, apesar de haverem passado por grandes aflições, jamais deixaram de se alimentar diariamente do pão de Deus. Muitos deles somente vieram e se tornaram mais fortes depois de terem experimentado um sentimento crescente da presença de Deus em suas vidas. No meio das provações, voltaram-se para o Senhor com todo o coração. Eles o avistaram e ele ouviu seu choro e satisfez suas almas ansiosas, dando-lhes o que precisavam para suportar os tempos difíceis. Deus os ergueu acima de seus problemas, até que
conhecer a Cristo tornou-se mais importante que o próprio alívio. Vivem Cristo literalmente, porque descobriram que Ele é a poderosa fonte de seu vigor. Um dia voltarão como ouro puro, acrisolado pelo fogo. Serão totalmente purificados de si mesmo e do orgulho. À semelhança de Cristo, seu único desejo será fazer a vontade do Pai e concluir sua obra. O pão de Deus é distribuído diariamente a igrejas, assim como o maná para os israelitas no deserto. A Bíblia diz que Deus o enviou para humilhá-los, Deuteronômio 8,16. Não que o maná fosse comida de gente pobre, pois na verdade era o pão dos anjos, Salmo 78, versículo 25. Mas foram humilhados porque tinham de procurá-lo diariamente. Lembrava-lhes isso que Deus possuía a chave da despensa. Eram forçados a esperar e admitir continuamente que somente Ele era a fonte de seu sustento. Os cristãos hoje são humilhados do mesmo modo. O que recebemos de Cristo ontem, diz-nos Deus, não suprirá as nossas necessidades hoje. Devemos admitir que, sem o suprimento diário do pão celeste, ficaremos famintos, espiritualmente fracos e desamparados. Devemos vir à mesa do Senhor com regularidade e manter-nos cotidianamente alimentando-nos. Devemos nos conscientizar de que jamais teremos em nossas vidas mais que o suprimento para um dia de esforço. Aos que amam Jesus e desejam fazer parte do remanescente fiel, posso prometer uma coisa: os maus alimentados não irão perseverar até o fim. Deus visitará novamente o seu povo. Como veremos no próximo capítulo, Ele quer satisfazer-nos completamente e dar-nos a vida abundante de que tanto precisamos, mas deseja encontrar sinceridade em cada coração e mais fome por Jesus. O capítulo 2 nós temos como título Ganhando a Cristo. E pode dizer que esse é um dos capítulos que eu mais amei de todo o livro, até o capítulo 2.